E aí, pessoal, vamos resolver aqui as questões de história sobre a Grécia Antiga, né? Questões do sexto ano. Então vamos lá. Nossa primeira questão, ela fala o seguinte: durante o período clássico, as polis gregas disputaram a supremacia em toda a Grécia. Essa fase foi marcada por hegemonias e imperialismo no mundo grego que fundaram as principais cidades-estados da antiguidade, acabaram com uma guerra fratricida entre os próprios gregos, concluindo com sua decadência e dominação por parte dos macedônios, iniciaram o domínio grego por outras regiões, formando assim um grande e rico império, desintegraram o sistema gentílico, ao passo que o crescimento demográfico tornou insuficiente a produção dos gêneros. Todas as alternativas anteriores estão certas? Olha só, a resposta certa é a letra B, né? Que no período clássico, as cidades gregas, né, elas disputaram o domínio da Grécia através da Guerra do Peloponeso, onde foram formados dois grupos, de um lado Atenas e seus aliados contra Esparta e seus aliados. Essa guerra, né, e outras batalhas que aconteceram após ela enfraqueceram a Grécia, permitindo que os macedônicos conquistassem a Grécia no século IV antes de Cristo. A segunda questão: a partir do ano 508 a.C., o arconte Clístenes introduziu em Atenas uma série de reformas de grande impacto social e político, consolidando o período chamado de democrático. O período democrático. Para proteger a democracia, Clístenes criou o ostracismo, que consistia em, ou seja, o que é o ostracismo? É expulsar da cidade por 10 anos qualquer pessoa que representasse uma ameaça à democracia, dissolver o poder das aristocracias que, na prática, dominava o cenário político, permitia à Assembleia do Povo, que votava leis, escolhia os magistrados e decidia como gastar o dinheiro público, estabelecer um conselho de cidadãos escolhidos por sorteio, que anualmente se reunia para preparar os projetos de interesse público, e a letra E, autorizar a prisão e execução de indivíduos que perturbavam a ordem, desde que se tivesse autorização da APA. No caso aí nós temos a letra A, né, que era expulsar por 10 anos qualquer pessoa que representasse a ameaça à democracia. Essa é a questão certa, né? O ostracismo era uma espécie de punição que existia em Atenas. Era um mecanismo que era usado contra indivíduos que atentavam contra o direito dos cidadãos de tomarem suas posições políticas. E aí o ostracismo é isso, ele determinava que a pessoa fosse afastada, fosse expulsa de Atenas por um período de 10 anos. E o criador dessa lei, no caso, foi o Clístenes. A nossa terceira questão: os eupátridas, os metecos e os escravos são classes sociais pertencentes a Constantinopla, no domínio no cenário mediterrâneo, a Esparta no auge do militarismo, a Atenas no período democrático, a Roma no período de expansão republicana e a Corinto no período anterior à Guerra do Peloponeso. Nesse caso aí, a nossa resposta certa é a letra C, né? Essas três classes citadas, os eupátridas, os metecos e os escravos, faziam parte da Atenas no período democrático, né? Os eupátridas era a aristocracia ateniense, os metecos eram os estrangeiros que residiam em Atenas, e os escravos, havia escravos no período clássico, né, que eram os prisioneiros de guerras, enquanto que lá no período arcaico poderia ser tanto prisioneiros de guerra como pessoas endividadas. Tem ao longo do tempo, né, a figura do escravo ela vai se transformando, né, de apenas prisioneiro de guerra, mas também aquelas pessoas que foram acumulando dívidas também passavam a ser escravos. A nossa próxima questão
A quarta questão: qual dos períodos não corresponde à história da Grécia Antiga? Período pré-homérico, período homérico, período republicano, período clássico e período helenístico. Nesse caso aí, a nossa resposta é o período republicano, né? Que ele não pertencia à história da Grécia Antiga, e sim à história de Roma. Quais desses povos não fizeram parte da formação do povo grego no período pré-homérico, lá atrás, na época da Ilíada e Odisseia, né? O período pré-homérico? Os cretenses, povos do mar, os micênicos, os dórios e jônios. Nesse caso aí, a nossa letra certa, dos povos que não fazia parte aí, eram os povos do mar, né? No caso não se sabe ao certo, né, mas povos do mar é uma civilização de origem ainda desconhecida e acredita que esteve relacionada com a decadência das civilizações pré-homéricas. Acredita-se também que os povos do mar têm relação com a decadência dos hititas e dos egípcios no mesmo tempo. Não se sabe de onde vieram, mas acredita-se que eles atacavam todos esses lugares chegando pelo mar. Os homoioi representava qual classe social? Vamos lá. Os metecos em Atenas, os ilotas em Esparta, os periecos em Esparta, os eupátridas em Atenas e os esparciatas em Esparta. No caso, a nossa letra correta é a letra E, os esparciatas em Esparta. Homoioi significa iguais, né? E era um termo utilizado entre os esparciatas para referirem aos seus semelhantes, às pessoas daquela mesma classe, né? Dos esparciatas, que era a aristocracia espartana. A nossa sexta questão: o Império de Alexandre foi construído em 12 anos. A última grande batalha de Alexandre contra o rei persa Dário III aconteceu em Gaugamela, isso, Guane, Levante e Alexandria. A nossa letra certa é a letra A. A batalha de Gaugamela foi a derradeira batalha de Alexandre da Macedônia contra Dário III, rei da Pérsia. Essa batalha aconteceu no território persa no ano de 330 a.C. e teve como desfecho uma grande derrota para Dário III. O rei persa fugiu, mas foi assassinado por um súdito dele que o traiu. A nossa próxima questão, a oitava questão: como os gregos reconheciam os povos estrangeiros que não falavam o idioma grego nem partilhavam da cultura helênica? A nossa resposta certa, né? No caso aqui, as opções são bárbaros, compatriotas, companheiros, estranhos e estrangeiros. A nossa resposta certa é os bárbaros, né? Que era uma forma pejorativa, né? Que eles se dirigiam a pessoas estrangeiras, a pessoas que não tinham a sua cultura, né? Como sendo selvagens, rústicos. E esse termo surgiu, desse termo surgiu a palavra em português bárbaros. Seriam aquelas pessoas que não tinham os costumes, a cultura helênica, a cultura grega. A questão número 9: quais foram os reis persas que lutaram nas guerras médicas? Aí as opções é Ciro e Artaxerxes, Dário e Ciro, Artaxerxes e Xerxes, Dário e Xerxes e Artaxerxes e Dário. A nossa letra certa é Dário e Xerxes, que o Dário, o Grande, e Xerxes I foram os dois reis persas responsáveis por levar tropas do Império para lutar contra a polis grega durante as guerras médicas. A união das polis gregas contra os invasores persas fez com que os dois reis mencionados fossem derrotados e obrigados a retirarem suas tropas da Grécia Antiga, ou seja, o Dário e o Xerxes, eles participaram das guerras médicas, a guerra dos persas contra os gregos, e aí todas as cidades gregas ali, elas se unem
né, e consegue expulsar, né, os reis persas de lá da Grécia. A nossa última questão, a questão 10. Qual era o deus grego conhecido por ser senhor do submundo? Aí as opções: Apolo, Zeus, Poseidon, Hermes e Hades. A nossa resposta certa é Hades, né, que era o deus grego conhecido por ser o deus do Hades. Ele era irmão de Zeus e casado com Perséfone, que era a deusa com quem se casou depois de raptá-lo. Os gregos temiam o poder de Hades e evitavam até mesmo mencionar seu nome, era o deus do inferno, né, do submundo. Espero que tenha contribuído aí para vocês. Até a próxima, até o nosso próximo